Olá a todos que agora me ouvem. Eu nunca sei como iniciar os vídeos. Eu percebi que Portugal é um tema que desperta interesse, então eu vou continuar falando sobre esse tema. Eu resolvi falar hoje sobre o período das grandes navegações, que é um período no qual os portugueses foram pioneiros. O período das grandes navegações é um dos períodos mais incríveis da história da humanidade. É um período tão importante para a história humana quanto a descoberta da roda, eu me atrevo a dizer. Porque foi só a partir desse período que todo o planeta passou a ser verdadeiramente interconectado, política e economicamente. Porque até então, a América era um universo à parte, né? E a Ásia era um lugar muito distante e de difícil acesso. A única forma de conectar a Ásia com a Europa e a África era por terra, era através da Rota da Seda, que na verdade não era uma rota, e sim um conjunto de rotas que fluíam de Ocidente para o Oriente, algo que era demorado, que era caro. E os oceanos, isso é inacreditável, os oceanos eles não eram navegados. Praticamente só havia navegação em mares fechados ou em regiões costeiras. Os oceanos não eram usados para comércio, eles não eram usados para guerra. E isso é incrível de você pensar, porque desde o século XVI, desde esse período, dali por diante, todas as principais potências mundiais, econômicas e militares, tinham o domínio dos oceanos como algo essencial para a sua política, para a sua economia e para a projeção de sua força militar. Mas até então os oceanos não eram usados para isso. As grandes navegações vão abrir um mundo de possibilidades e que vão permitir o desenvolvimento do sistema econômico que a gente conhece hoje. Não dá para pensar em um capitalismo industrial como o que a gente tem hoje sem um mundo interconectado, sem todos os mercados globais interconectados. Então, a estrutura política e econômica do mundo do século XVI para cá só foi possível depois das grandes navegações, da era dos descobrimentos, como é mais comum ser chamado esse período. E as duas primeiras potências oceânicas da história da humanidade foram Portugal e Espanha, com Portugal sendo mais pioneiro até do que Espanha, já que os espanhóis navegaram utilizando embarcações inventadas pelos portugueses. Os castelhanos basicamente copiaram, né, a caravela, o galeão e a carraca portugueses. Os portugueses foram os primeiros a conseguir contornar o Cabo da Boa Esperança, dando assim a volta no continente africano e chegando até o Oceano Índico, lá no extremo oriente, chegando até a Índia, chegando até a China, navegando até o Japão. Os portugueses chegaram no Japão ainda em meados do século XVI, foram os primeiros europeus a chegar no Japão, foram os primeiros europeus a navegar até a China, vão navegar até as Ilhas das Especiarias, no meio do Oceano Atlântico, né, contornando a África e fazendo todo o caminho através do Oceano Índico. E essa vai ser a rota de comércio mais movimentada do mundo durante os próximos 300 anos. E só vai deixar de ser utilizada com a construção do Canal de Suez, já no século XIX.
E os portugueses, eles não vão apenas navegar até o Índico, eles vão dominar o Índico. A superioridade bélica das embarcações portuguesas, eu vou falar em detalhes sobre as embarcações portuguesas em outro vídeo. Mas a superioridade das embarcações portuguesas vai permitir aos portugueses dominarem toda aquela região. Então, os asiáticos muitas vezes simplesmente não aceitavam fazer comércio com os europeus. Eram poucos os europeus que conseguiam negociar com os asiáticos, né? Principalmente ali os genoveses tinham boas relações com a Ásia, mas os asiáticos geralmente nem queriam negociar com os europeus, viam eles meio que como bárbaros, né? E os portugueses vão falar, basicamente, ou vocês negociam com a gente por bem ou por mal. E assim eles vão conseguir ter acesso aos mercados da Ásia. Uma batalha bastante emblemática é a Batalha de Diu, onde uma frota portuguesa derrotou uma coalizão formada por 5 estados muçulmanos, sendo o Egito e o Império Otomano os principais. E vai ser uma batalha em que os portugueses vão estar numa desvantagem tipo de 8-1, 7-1. Não dá para ter certeza dos números, mas era uma desvantagem absurda. E eles vão destruir a frota muçulmana no Oceano Índico e estabelecer o controle da região definitivamente. E o controle naval da região vai permanecer europeu até o século XX, basicamente. Daí por diante vai haver uma mudança no eixo cultural e econômico do mundo. Porque até então, onde ficavam os principais centros econômicos do mundo? Basicamente na Ásia, na China e no mundo islâmico. A Europa estava se desenvolvendo, o comércio estava crescendo, a manufatura estava se desenvolvendo, já haviam sido fundadas as primeiras universidades, mas a Europa estava longe de ser o centro econômico ou o centro cultural. A partir do momento em que os europeus controlarem os oceanos e controlarem o comércio mundial, a Europa se torna um centro econômico e, apesar do gradual declínio da importância do continente europeu na economia global a partir do século XX, esse legado de um mundo interconectado, de um mundo de dimensões maiores do que a que ele possuía antes, mas ao mesmo tempo também de dimensões menores, porque o mundo é mais extenso, mas as distâncias podem ser percorridas com mais facilidade. Esse legado ficou, ele não vai se desfazer. E o mundo deve isso a Portugal. Esse tema é muito extenso, ainda rende muito assunto, mas eu não quero que os vídeos fiquem muito longos. Inclusive o YouTube não divulga vídeos muito longos. Então o ideal é que os vídeos sejam curtos. Eu vou fazer outros vídeos sobre esse assunto futuramente. Aguardem. Trazendo mais informações, trazendo inclusive mais detalhes a respeito das embarcações, de como eram as viagens. Eu vou continuar nesse tema, não apenas sobre Portugal, mas sobre as navegações de forma geral.